tudo bom? Não estranhe que hoje eu tô sem maquiagem, mas é porque eu vou gravar uma tag que eu vi no blog da Flávia Kalina. Assim que eu gravar, eu coloco o link aqui pra vocês. Caso aconteça, gente, de eu falar que eu vou colocar algum link, vocês clicarem nesse link e não conseguir visualizar o vídeo, é porque eu ainda não liberei ele no YouTube. Eu gravo vários vídeos durante a semana, deixo eles todos no YouTube e programo pra eles serem liberados aos poucos. Porque eu não preciso ficar desesperada, ai meu Deus, não tem vídeo essa semana. Eu tenho vários vídeos programados. Então, quando vocês clicarem num link e ele não direcionar pro vídeo ou falar que o vídeo não tá podendo ainda ser assistido, espera que às vezes na semana seguinte o vídeo já vai estar liberado. Mas então, o que eu tava falando? Hoje eu tô sem maquiagem então porque eu vou gravar uma tag e nesse vídeo a Flávia tava falando como que a gente não pode ser tipo escravo da maquiagem, sabe? Só se sentir bem com a maquiagem, coisas assim. No vídeo, né, da tag eu vou falar um pouquinho mais o que eu acho sobre isso pra vocês. Mas eu aproveitei então essa ideia e resolvi vir gravar sem nada mesmo. Eu vou falar sobre maquiagem, mas hoje de cara lavada. Hoje quando eu tava mexendo ali nas minhas maquiagens, organizando algumas coisas, eu pensei que seria uma boa mostrar pra vocês algumas dicas. Porque assim, meu sonho de consumo sempre foi ter uma penteadeira. Isso não está ao meu alcance no momento, então eu tenho que me contentar em deixar tudo no armário mesmo. E às vezes a gente pensa, não tenho a penteadeira, vai ficar tudo uma bagunça, blá blá blá, coisas assim, né? A gente acaba reclamando um bocado. E assim, eu arrumei algumas formas de guardar a minha maquiagem que, assim, satisfazem, né, as minhas necessidades. Eu consigo visualizar tudo que eu tenho. E quando eu comecei a acumular mais maquiagem, né, ter mais coisa, eu ficava num dilema, porque no meu quarto antigo eu não tinha cômoda e esse armário era um armário antigo, ele tinha menos gavetas, eu não tinha cômoda, eu tinha, como eu disse, uma mesa. Então eu espalhava meio que as coisas, deixava algumas coisas na mesa, algumas coisas no armário, era tudo muito escuro, eu não conseguia ver o que eu tava fazendo. Eu tinha muita dificuldade pra guardar as minhas maquiagens e me maquiar mesmo no dia a dia, quando eu queria fazer alguma coisa. Hoje então, com esse armário e a cômoda, na cômoda eu não deixo nada de maquiagem, eu só deixo minhas roupas, coisas assim. Tudo de maquiagem meu fica dentro do armário. Então eu vou mostrar hoje pra vocês como que eu organizei as coisas dentro do armário, deixando tudo de fácil acesso, organizado, bonito, coisas assim. Vou dar algumas dicas de organização de maquiagem pra vocês. Então se vocês quiserem saber, né, algumas dicas de como organizar as suas maquiagens dentro do armário, é só continuar assistindo ao vídeo. Então pessoal, o meu armário ele tem três portas de correr. Essa daqui, ó, eu coloco roupa, a do meio é a que eu deixo maquiagem, e essa última aqui, ó, é a que eu coloco sapato, bolsa, essas coisas. Vou mostrar pra vocês então a porta do meio, que é a minha porta, que é a parte onde eu deixo só maquiagem, ó. Então, vamos lá conferir, eu vou mostrar tudo pra vocês direitinho. Primeira coisa, ela tem 3 gavetas, são gavetas assim, de correr, ó, bem facinho de mexer. Esse armário só tem um defeito, gente. Esse negócio da porta ser de correr, se alguma das portas ficar mais assim pro lado, eu não consigo abrir gaveta. Então, a lateral aqui dela, ó, não sei se vai dar pra vocês verem, mas eu tenho uma marca aqui, ó, nos 3 pontos onde as gavetas, né, esbarram, porque direto isso acontece. Eu puxo, né, empurro a porta volta um pouco e trava a gaveta. Mas isso com o tempo a gente acostuma, a gente vai prestando mais atenção. Mas na hora que você tá com pressa, sempre acerta. Então eu vou mostrar pra vocês como eu organizo as maquiagens. Então aqui, eu tenho um espelho, ó, no meu armário. Esse espelho aqui que eu gosto de usar pra maquiar também. Aqui ficam, né, eu guardo maquiagem nessa primeira gaveta aqui, essa partezinha aqui e essa daqui. Ali em cima eu deixo coisa de unha e algumas baguncinhas. Quando eu vou maquiar, eu uso tanto esse espelho quanto aquele espelho que tá ali, ó. Aquele que tem pezinho. Aquele ali eu gosto de puxar ele pra mais perto da janela e usar pra fazer algum detalhe no olho, alguma coisa assim. Então, aqui dentro, então. Abrindo, então, esse espelhinho, porque esse espelho aqui, ó, ele faz tipo uma portinha, ó. E aí eu tenho esse espaço todinho pra guardar as coisas, ó.
Vou mostrar essa parte de cima primeiro. Aqui eu tenho alguns hidratantes, algumas coisas assim, que eu deixo meio que bagunçado. E a primeira dica que eu quero dar pra vocês são esses potinhos, né? Latinhas, canecas, copos, coisas assim. Eu gosto de guardar as maquiagens dessa forma. Então, nesse potinho aqui, por exemplo, ó, que é de papelão, eu coloco esses batons assim, gloss, o pincel que é pra boca. Eu gosto de deixar tudo aqui. Assim eu sei que gloss, batom líquido, coisas assim, vão estar aqui. Mesma coisa eu faço para as minhas escovas. Eu coloquei nessa latinha aqui que veio o meu relógio, porque também eu não tenho muita coisa assim de cabelo, né? São só essas as escovas que eu uso. Então eu acho que fica fácil se eu precisar de pegar. Às vezes eu quero fazer uma escova, alguma coisa, então eu sei onde tá tudo, né? O que eu uso pra pentear, o pente que eu uso pra pentear. E é só ir fazendo assim, né? Rodando, que eu acho as coisas que eu preciso. Aqui atrás, ó. Gente, isso aqui, esses potinhos de exame de urina e fezes é o que eu usava na aula minha de farmacotécnica. Eu faço farmácia, né, pra quem não sabe, e numa das aulas a gente manipulou alguns produtos, né, a gente manipulou algumas coisinhas que eu uso. Então aqui eu tenho, né, base creme Lanete, gel creme, pasta de laçar, que é tipo um hipoglose, e um creme de ureia pra pés. Esses são os que eu uso mais, então eu deixo aqui. Esse que tá aqui atrás tampadinho é iodo. E ele tem que ficar, né, a abrigo de luz, e o potinho dele é transparente, então eu deixo ele assim, tampadinho. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é esse organizador aqui. Antes eu deixava as minhas sombras aqui dentro. Só que chegou ao ponto de eu preencher a gaveta toda, e toda vez que eu ia abrir, agarrava alguma, porque já tava muito cheio. Então eu preferi trocar. E aqui então eu deixei algumas maquiagens que eu não uso com tanta frequência, e corretivo extra, coisas extras que eu comprei, né? Não tem muita coisa, mas eu prefiro deixar aqui dentro maquiagem que eu não quero jogar fora, não quero descartar, mas eu também não tô usando no momento. Então, pra não ficar bagunçando as minhas coisas, eu coloco tudo aqui. As minhas sombras, gente, então, como eu disse, eu tirei daquele organizador e eu coloquei aqui dentro, nessa caixinha. É uma caixinha assim, ó, bem grandinha. Aqui eu deixo tudo, eu deixo paleta, deixo sombra unitária, duo de sombra, eu deixo tudo aqui dentro, porque na hora que eu vou fazer a maquiagem, eu puxo isso aqui, levo ali pra minha cama, assento, escolho as maquiagens que eu vou querer usar, a sombra que eu vou querer usar, e depois eu coloco tudo aqui dentro. Não fica tão fácil de você visualizar o que tem, porque quando eu guardava no organizador eu separava, né, unitária, de paleta, de sombra duo, coisas assim, mas eu gosto porque ocupa pouco espaço, e aí eu vou colocando tudo aqui, eu não tenho mais que preocupar em preencher o espaço, né? Porque aqui ainda tem bastante espaço pra colocar bastante maquiagem, né? Bastante sombra. Vindo aqui pra baixo, então, eu tenho alguns outros organizadores que eu quero dar de dica pra vocês. Primeiro é esse organizador aqui de batom. Ele primeiro que eu comprei nem foi tão caro, mas hoje em dia ele anda meio carinho. Acho que tá uns 10 a 15 reais no máximo. Eu tenho esse aqui, esse organizador aqui de acrílico, que ele cabe 8 batons. E eu tenho aquele outro ali, e lá cabem 12 batons, ó. Esse aqui que é de 12 e esse aqui que é de 8. Como alguns amigos riem de mim, eu tenho toque, né? Eu gosto muito das coisas muito organizadas. Então eu organizo os meus batons por ordem de cor. Então, aqui eu tenho o nude, né, com menos cor, né, aqueles mais cor de boca, ou que apaga a boca mesmo. E eu vou vindo, né, os tons de rosa, os tons alaranjados. Aqui eu tenho os vermelhos, tom vinho. E aqui tem os últimos pink, né, outros batons rosa, e os meus dois lip balm, que eu gosto de deixar eles aqui pertinho também. Eu gosto de organizar por cor, porque eu acho que fica mais fácil. Eu já sei mais ou menos onde as coisas vão estar, né? Eu sei mais ou menos quais são os batons que estão que são de cada tonalidade, e é só eu ir seguindo. Então eu sei que, por exemplo, aqui, ó, eu tenho os tons de rosa mais claro, e pra cá eu vou ter as cores mais intensas, mais escuras, né? E aí eu consigo achar as coisas de forma mais rápida. Outra coisa que eu acho legal é ter caixinhas,
coisinhas assim, malinhas, coisas assim, né? Eu tenho essa daqui, que você abre, né? Então eu deixo aqui em cima pinça, coisas assim. Aqui eu tenho aqueles cotonetes com demaquilante. Aqui eu guardo... Aqui eu tenho esses aplicadores que às vezes eu gosto de usar pra passar sombra embaixo do olho. Alguns pincéisinhos, ó, que vem, né, na maquiagem, eu gosto de guardar. O apontador. Apontador próprio, tá, gente? Não tentem usar apontador de apontar coisa de escola mesmo, né? Lápis comum, porque não dá muito certo. Às vezes até quebra o seu lápis de olho, né? Ou o batom. Porque esse apontador, o negócio desse apontador, gente, é que ele tem dois tamanhos, ó. Esse tamanho cabe aquele meu lápis de boca, né? Aquele batom em formato de lápis. E nesse aqui cabe lápis de olho. Ou lápis de boca, né? Lápis menorzinho. Então a outra dica que eu tenho pra dar pra vocês são esses organizadores, que não ocupam esse baúzinho aqui, né? Que ele não ocupa tanto espaço. E aí cabem mais outras coisas ali embaixo. Ele é bem grandão. Eu gosto de deixar ele aberto, mas, né? Ele pode ficar assim fechadinho também. O outro é esse aqui, ó. Ele também é uma malinha que eu também deixo ele aberto. Aqui eu coloco coisas pra pele, né? Principalmente pro rosto, né? Aqui eu tenho alguns hidratantes. As minhas amostrinhas da Mary Kay que eu tô usando, né? Eu tô testando o Time Wise. Gente, aquilo lá é outro nível de sabonete facial, viu? Nossa senhora, o hidratante e o sabonete facial é outro nível. É outra coisa. Eu acho que eu nunca experimentei um sabonete pro rosto tão bom que nem esse da Mary Kay, ó. Tô de cara. Depois eu vou ver se eu faço uma resenha comparando com alguns outros produtos que eu costumo usar que, né, eu considero bons, né? Eu tô vendo que ficou tudo no chinelo. Então, nessa caixinha aqui, ó, ela é pequenininha, parece que não vai caber nada, mas até que ela cabe bastante coisa. Então eu gosto de deixar as minhas pomadas, né, que eu uso para as minhas alergias. Então eu tenho um Bepantol, um clobetasol aqui, as coisinhas que eu uso pro rosto, né, esfoliante, hidratante, coisas assim. Isso aqui é uma outra forma bem legal de você guardar os cremes, né? Enquanto eu deixo os pra pele, assim, tudo solto, tudo doido, os pro rosto eu gosto de deixar bem organizadinho. Os meus pincéis eu gosto de deixar em copinhos, né? Em caneca. Então eu tenho essa caneca aqui, que é só de pincel pra olho, ó. É a minha canequinha de pincel pra olho. E eu tenho a minha canequinha de rímel. Ali estão as máscaras mais novas, né? Que estão mais direitinho, né? Estão melhores. Essas que eu deixo soltas são algumas máscaras que já secaram. Eu recuperei elas, né? Depois, se vocês quiserem saber como que faz isso, eu até faço um vídeo e comento. E eu deixo meu Curvex aqui soltinho também. Só que como essas máscaras aqui, elas já secaram e eu recuperei elas, eu tô deixando elas separadas pra eu usar mais rápido. Porque como elas já estavam quase no finzinho, só pra acabar mesmo, pra não desperdiçar, porque eu gosto delas. E depois eu já vou jogar elas fora mesmo. Os meus outros pincéis eu deixei em lata e nesse potinho aqui, ó. Esse potinho aqui, gente, nada mais é do que uma garrafa PET que a gente corta a parte de baixo. Então ele fica assim, ó. Fica desse jeitinho. É ótimo pra guardar as coisas. É legal porque se sujar de maquiagem, sujar de alguma coisa, é facinho de você lavar, não tem perigo de enferrujar nem nada, como é o caso das latinhas. E é uma forma ecológica, né, gente? A gente tá reciclando, ó. Aí ali eu tenho outra latinha com pincéis pra pó. E aquela outra latinha ali é pra blush, pincel pra blush, essas coisas, né? Pincel de iluminador. Então eu gosto de guardar os meus pincéis em caneca, latinha e aquele outro copinho ali também é bem legal, porque você aproveita a garrafa PET e fica bem bonitinho. Ele tem um tamanho bom, uma altura boa, você pode cortar o maior ou menor do que isso, dependendo da altura do seu pincel. Aqui, essas duas divisórias aqui, as duas prateleiras, fechou, acho que eu mostrei tudo pra vocês. Agora vamos à gaveta. Minha gavetinha. Aqui, então, eu tenho outra coisa que eu, assim, tipo, reciclei. Sabe aqueles bolinhos que a gente compra, né? Acho que é bolinho Ana Maria,
É esses bolinhos assim que vem mais de um e vem com uma armaçãozinha assim de plástico onde eles ficam. Esse plástico aqui ele é bem fininho, ele não é um plástico muito forte. Mas eu gosto de usar ele, ó, porque ele forma uma divisória boa, ó. Então aqui eu tenho 3 iguais. Aqui eu deixo blush e iluminador, blush líquido, meu outro iluminador líquido. Ali são coisas para olhos, então do lado de cá eu deixo o que eu uso para sobrancelha e o meu delineador líquido. E ali eu deixo o lápis colorido. Aqui eu deixo produtos para pele, então aqui eu tenho primer. Aqui tem primer, né, de forma geral. Primer e um hidratante pro olho. E aqui eu deixo meu corretivo com a esponjinha que eu gosto de usar. E o ali de trás, que é um menorzinho ainda, eu deixo a amostrinha de perfume. Eu gosto bastante dessas divisóriazinhas porque, assim, elas não são bonitas, não são maravilhosas, mas eu consegui ajeitar direitinho as minhas maquiagens, sabe? Coube exatamente o tamanho dos meus blushes, a quantidade certinha das coisas que eu tenho, encaixou direito aqui na minha gaveta, então eu gostei de usar. Outra coisa que eu peguei pra usar, vou pegar aqui pra cima. Primeiro é uma caixinha de madeira, ela tinha tampinha, mas eu deixei a tampinha de fora, porque aí eu gosto de deixar aqui cotonete. Sabe aquela parte de baixo que vem no ovo de Páscoa pra ele ficar sentadinho, né? Apoiadinho? Então, eu peguei duas, né, de 2 diferentes que eu ganhei, e aí eu coloquei. Num desse aqui fica algodão em disco, e ali ficou algodão, assim, soltinho, né? Também é uma boa forma de você reaproveitar, né? Geralmente a gente joga isso fora. Eu gosto porque encaixou direitinho, tem um tamanho legal e deu certinho aqui na gaveta. Então, outra coisa que a gente pode reaproveitar. E outra coisa que a minha mãe também não gostou muito que eu fiz, mas eu fiz, né? Criança rebelde. É pegar esses outros copos, ó. Esses são alguns copos que tinham aqui em casa, eles não tem par nem nada, são uns copos que ficaram perdidos aqui, sei lá, que deve ter pego da casa de alguém, sei lá. E aí eu coloquei coisa pra cabelo. Então aqui eu tenho alguns grampos bonitinhos, algumas presilhas da minha piranha. E aqui eu deixo buchinha de cabelo. Dentro desses potinhos aqui, que é de ovo de Páscoa, eu tenho aqui, ó. Ai, que legal, abri com a mão só. Aqui eu tenho aqueles elásticozinhos assim, ó. Aquele elástico pequenininho de silicone. Ali eu tenho algumas outras presilhinhas. E eu gosto de deixar aqui dentro desses copinhos. Também é uma boa forma da gente organizar as coisas e ficar de fácil acesso. Você consegue ver direitinho o que você tem. Outra coisa que eu amo é arco. Eu gosto muito de arco. Então eu peguei uma caixinha, ó. Só a parte de cima dela, né, ó. Uma caixinha assim de presente. E aí eu coloquei aqui dentro todos os meus arcos. E eu tenho essas piranhas aqui que é de salão, sabe? Que eu usava quando meu cabelo tava maior pra fazer escova. Porque eu consigo separar as mechas melhor. Ou pra fazer babyliss, coisas assim. E por último, aí já não é de maquiagem. Essa outra caixinha minha, gente, é de perfume. É uma caixa de sapato que eu encapei. Aí eu encaixei todos os meus perfumes pequenininhos e eu coloco aqui. Eu gosto de ter esses potinhos assim em spray pequenininhos, porque, e aí eu etiqueto com o perfume que porque ao invés de eu ficar pegando o perfume inteiro da minha mãe, eu gostava de colocar ele aqui dentro. Um ou outro que não dá pra eu passar, que eu acabo carregando ele inteiro, né, que são esses aqui. Esses aqui são alguns perfumes da minha mãe que eu deixo porque são os meus favoritos, são os que eu mais gosto de usar, então pra eu não ter que ficar indo lá pegando toda hora, eu deixo eles aqui. Então, pessoal, essa aqui é a minha gavetinha. Deu pra eu colocar tudo aqui dentro das minhas maquiagens, deixar tudo organizado. Dessa forma eu consigo ver, né, aqui no meu armário tudo que eu tenho. Mas então era isso que eu queria mostrar pra vocês, algumas dicas de como organizar o armário com as maquiagens. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, gostaram dessas dicas, não se esqueçam de marcar como gostei aqui embaixo. Compartilhe para suas amigas saberem dessas dicas também. Inscrevam-se no canal e não percam os próximos vídeos, viu? Tchau!